Boa noite, já estamos ao vivo de novo, no dia errado, entre aspas, hoje não é terça nem quinta-feira, conforme eu venho divulgando. Contudo, eu me comprometi em fazer pelo menos 2 lives toda semana durante este ano de 2024 e, quando possível, fazer mais que 2, não menos que 2. A programação é para que seja terça e quinta, pelo menos nesse momento, ela pode ser alterada, sim. É para que seja terça e quinta às 19 horas. Pode mudar tanto as datas, os dias da semana, quanto os horários? Claro que pode, mas 2 pelo menos eu farei. E por que hoje, na quarta, que não é terça, e sem prévio aviso? Porque ontem eu tive uma terça-feira diferente, mais intensa, com mais atividades e não consegui. Então, o que acontece comigo nesse momento? Num dia em que isso eu tenho hoje, a minha agenda diz que eu tenho que fazer isso, mas diversas atividades que se atrasaram, questões na cidade, no trânsito, que dificultaram que aquilo acontecesse. Eu não cheguei em casa a tempo de fazer a live, então eu deixo em stand-by para na primeira brecha, onde der para encaixar, a gente faz. Isso é sobre mim, isso é sobre o compromisso que eu fiz e isso é sobre uma série de questões que eu venho falando aqui, inclusive de programação mental. Se eu não faço aquilo que eu me comprometo, é como se eu estivesse mentindo para mim mesma. Faz parte de cuidar da saúde mental, compreender que é de extrema importância cumprir os compromissos assumidos, aquilo que eu me comprometi comigo mesma, com outras pessoas. Quando eu descumpro, eu estou mandando uma mensagem ao meu cérebro de que eu não sou assim uma pessoa tão confiável, por assim dizer. É claro que não é tão simples, pode ser muito melhor explicado, mas só para dar uma pincelada, só para dar uma ideia básica, é como literalmente para o meu cérebro que eu não fosse uma pessoa tão confiável. Então faz parte também. Para você que está chegando aqui agora, eu quero te convidar a compartilhar esta aula ao vivo com quem? Com aquela pessoa que, como você, está buscando melhorar a sua saúde. Seja a pessoa que já está doente cronicamente, seja uma pessoa saudável. Por quê? Eu, por exemplo, sou uma pessoa saudável, mas trabalho diariamente para promover a minha saúde. E claro, a pessoa que está sofrendo, que está doente cronicamente, com certeza ela deseja recuperar a sua saúde. Mas nem toda pessoa está pronta para buscar da maneira que a gente propõe aqui, da maneira que eu proponho e da maneira com a qual eu faço. E é por isso que a minha saúde é elevadíssima. Então compartilha sim, clica no aviãozinho na parte inferior direita do teu smartphone e manda, mas diz para a pessoa, escreve para a pessoa, diz a ela, aqui está tendo uma live/aula ao vivo com a professora Maria Nilde, que sempre que faz essas aulas ao vivo, traz conhecimentos com base na ciência e ferramentas práticas, eficazes e adaptáveis a qualquer circunstância, a qualquer situação, a qualquer nível de conhecimento. Portanto, muito úteis a toda e qualquer pessoa. Para quem não me conhece, você que está chegando agora, você que vai ver esse encontro posteriormente, e se ainda não me conhece, meu nome é Maria Nilde e o meu assunto é saúde. Eu sou mentora em saúde e trabalho especificamente com combate e prevenção das doenças crônicas não transmissíveis. Então, me apresentei. Assunto de hoje. Este sim é um tema bastante delicado. E até difícil para algumas pessoas falar. Eu vou citar, vou explicar aqui duas formas de morrer. Isso no contexto de quem busca saúde e daquelas pessoas que defendem as práticas nocivas à saúde, dizendo, por exemplo, todas as pessoas vão morrer, quem fuma morre, quem não fuma morre também. Eu escuto muito isso, não sei se você já escutou. A pessoa que bebe, que ingere álcool frequentemente, que tem o hábito de consumir álcool,
morre, mas quem não consome morre também. E nesta semana eu recebi uma pergunta, ou talvez eu possa chamar de desabafo de uma pessoa que falou exatamente disso. Ela fez um desabafo em um dos meus vídeos que eu postei, dizendo: quanto exagero! Por que alguém precisa fazer tudo isso? É como se estivesse deixando de viver. Eu não lembro exatamente as palavras, mas ela estava demonstrando uma certa irritação com o assunto daquele vídeo, que é claro, é saúde. E aí geralmente, muitas vezes tem exemplos, tem situações específicas. Hoje também teve um outro questionamento bastante interessante, mas não é dele que eu vou falar hoje. Essa pessoa disse: quanta chatice, quanto exagero. Precisa de tudo isso, então desta maneira a pessoa não vai viver. Ela quis dizer que, no contexto de que a saúde só pode ser conseguida, especialmente em altos níveis, para a pessoa que está disposta a adotar e a manter hábitos saudáveis, seja de movimento, ou seja, se movimentar, não precisa ser um método específico, mas da prática de exercícios físicos. Se você preferir chamar de atividade física, tá tudo bem. Se você preferir, eu digo se movimentar, porque é sobre movimento. Se a pessoa quiser caminhar, mas ela fizer isso com uma frequência razoável de pelo menos 4 vezes por semana, e ela conseguir cumprir pelo menos uns 5 quilômetros a cada vez que ela sai para caminhar, isto já é, sim, um movimento super interessante para o promotor da saúde. Da saúde caminhando para o alto nível. Precisa também de hábitos alimentares saudáveis. Quais são estes? Alimentos saudáveis são aqueles que vêm da natureza, ou seja, que dá em árvore, em planta, na terra, é claro, frescos e, quando possível, orgânico. Ponto, é super fácil de entender. Claro, abstenção de drogas, e quanto maior a abstenção, ou seja, aquela pessoa que não usa nenhum tipo de droga, porque algumas pessoas precisam fazer uso de certas drogas, como os medicamentos, que sim são drogas lícitas, elas são a venda é permitida, o consumo é permitido, inclusive são prescritas por médicos e médicas, mas são drogas também. Então, elas também afetam a saúde, por mais que elas sejam necessárias em muitas situações, a depender da situação da doença que a pessoa está enfrentando, mas elas não à toa, na bula, chama efeitos colaterais. Tem lá umas reações adversas, efeitos colaterais. Por quê? Porque são drogas desenvolvidas em laboratório. Então, para ter uma saúde em alta performance, muito elevada, como a que eu tenho, ou ainda maior, é preciso que essa pessoa consiga se abster, não necessitar das drogas lícitas e se abster das não lícitas. É mais um item. É preciso conhecer sobre dormir, sono de qualidade, na quantidade e na qualidade adequada. E aí tem uma questão bastante interessante, é preciso sim, ler, é preciso se interessar pelo assunto, mas é importante também, mais um item para que você tenha saúde. É preciso ingerir água na quantidade adequada. Qual é essa quantidade? Fácil, eu repito sempre. Toda vez que eu cito água, eu repito a quantidade. 0,35 ml por quilo de peso por pessoa todo dia. Esta é a recomendação da OMS para que a pessoa tenha saúde. Mais algum item que eu tenha esquecido? Claro, gerenciamento das emoções é de extrema importância para ter saúde. E claro, saúde mental é sobre também busca de conhecimento. Então, um pouco de cultura, contato com a natureza também favorece bastante vai fazer parte dos cuidados com a saúde mental e emocional. É possível que eu tenha esquecido algum item, porque não é tão abrangente. Na verdade, são poucos itens, porque eu estou falando de uma maneira global para cada um. Se fôssemos esmiuçar, levaríamos o ano inteiro. E é o que eu faço no dia a dia, aos poucos. Mas saúde é sobre isso. E aí, por que eu disse que hoje eu vou falar de 2 tipos de morte?
Porque quando aquela pessoa diz, af, quanto exagero, todas as pessoas vão morrer mesmo. Desta maneira, a pessoa meio que já morreu antes. Isso, foi assim que ela disse. Se for agir desta maneira, a pessoa meio que já morreu antes. Não está vivendo. Literalmente foi o que ela disse. Então, é esse assunto que eu vou trazer. E por isso eu quis lembrar aí do que é importante para ter saúde. Especialmente para levar a tua saúde à alta performance. Que é o que eu recomendo, é o que eu busco. E é o que todo mundo merece viver. É sobre qualidade de vida. É sobre como estamos vivendo agora. É sobre, não é nem tanto sobre a longevidade. Porque longevidade já acontece, inclusive, para quem não tem saúde. É comum pessoas idosas com mais de 90 anos lotando as clínicas para esse tipo de público, extremamente doentes, sem consciência da vida, sem consciência de quem é, de quem são as pessoas, seus familiares, e com diversas outras doenças, muitas vezes sem andar, sem nenhuma condição, na verdade, de vida, sem nenhum nível de saúde. As clínicas especializadas nesse tipo de público, que aumentam a cada dia, estão repletas de pessoas idosas, ou seja, de pessoas longevas e extremamente doentes. Então nem é mais só, ou melhor, não é só sobre longevidade, é também e principalmente sobre como eu estou vivendo, como você está vivendo. Porque sim, o tempo de vida aumentou, inclusive no Brasil, a média de vida aumentou bastante nas últimas décadas e a tendência é que ela venha a aumentar. Só que a grande maioria, a grande massa dessas pessoas que estão tendo uma vida mais longeva, elas sim não parecem estar vivendo, porque estão tão doentes em um nível que estão, a maioria, inconsciente, boa parte inconsciente, pelas demências senis, outras não conseguem se locomover, não têm autonomia nem para cuidar de si mesma, nem para ir ao banheiro, muito menos para se trocar, ou qualquer outra atividade. É assim que vive a grande maioria das pessoas idosas no Brasil, e não só no Brasil, fora do Brasil também. Mas estamos falando de Brasil, porque é aqui que eu vivo, é aqui que, não só aqui, que quem está aí do outro lado vive, mas eu estou dando um exemplo maior aqui no Brasil. Então, para esta pessoa, e para quem mais ainda carrega esse pensamento, este mindset, esta mentalidade de todas as pessoas vão morrer mesmo, quanto exagero. Se for levar tudo isso ao pé da letra, a pessoa já não estará vivendo. E aí, quando eu falei, vou dar 2 exemplos de tipo de morte, é porque, primeiro que essas pessoas que vivem 80, 90 anos ou até um pouco mais doentes e extremamente doentes, a grande maioria com demência senis e também com outras doenças físicas, eu vou dizer assim, embora as demências senis também são físicas, porque elas são cerebrais, elas acontecem no cérebro. Então o cérebro também é físico, mas a gente, eu, não posso falar por todas as pessoas, às vezes ainda uso hábitos antigos de separar. Estou me corrigindo com muita frequência, o máximo que eu consigo, para esquecer de vez essa coisa de separar corpo, mente. Não, é tudo uma coisa só. Então essas pessoas, além das demências senis como Alzheimer e Parkinson e outras, elas também geralmente são cardiopatas, têm diabetes, hipertensão, obesidade, a grande maioria tem alto volume de gordura, a grande maioria são obesas. Então essas pessoas, de onde eu vejo, de onde eu entendo a vida, elas também não estão vivendo, mas não é só isso. Quando eu disse eu vou falar sobre 2 tipos de morte, é porque a pessoa que me fez essa pergunta, ou melhor, fez esse desabafo aqui no Instagram, ela me fez lembrar de 2 histórias incríveis de pessoas com quem eu convivi. A primeira, e a mais triste delas, mas eu acho de extrema importância, que você que ainda tem dúvida sobre qual é a razão
dessa aula, dessas lives, do meu trabalho, qual é a razão das pessoas estarem dispostas a adotar hábitos saudáveis, a mudar, sair de uma condição de doente crônico de doente crônico ou crônica, né, pode ser homem ou mulher, para construir saúde em seu corpo, para tornar o seu corpo capaz de desenvolver saúde, é exatamente por não entender, porque já entenderam, por já ter entendido essa experiência que eu vou contar. Há muitos anos atrás, mais de 20 anos, eu morei perto de um senhor que tinha diabetes e ele sofria muito. As pernas dele, principalmente nos tornozelos, quando eu o conheci, já viviam enfaixadas. Por alguma razão, não sei se ele se machucava e aqui feria alguma parte ali, mas na verdade já era uma espécie, vou chamar de início de necrose, e aquilo não cicatrizava de verdade. Desde que eu o conheci até o fim da vida dele, e demorou bastante, tá? Eu nunca o vi sem faixas nos tornozelos. Era um sofrimento. Ele mancava, ele andava com dificuldade, e o máximo que ele conseguia, ele se locomovia sim, era um homem ativo, mas ele conseguia andar pelo bairro e ir à feira, comprar o que ele gostava de comer, ir a algum supermercado perto de casa, para comprar coisa pequena, pequenos volumes, especialmente as coisas que ele gostava. Eu morava bem perto dessa família, conheço a família inteira, era um senhor muito simpático, e com o passar do tempo, aquela situação dele ia se agravando, e ele sofria com muitas dores, e aquele agravamento levou a, num dado momento, os médicos precisarem amputar os dedos dele, os dedos de um dos pés. E eu não sei porquê, mas amputaram apenas os dedos. Embora no tornozelo dele, a metade da canela, ele vivia enfaixada, principalmente da perna esquerda. A da perna direita não era comum, não era o tempo todo. Mas, sinceramente, como eu disse, eu nunca vi ambas as pernas dele sem faixa. E olha que eu morava do lado e a gente se via quase todos os dias e conversava a respeito e perguntava, porque se tem alguém doente, você pergunta: está melhor hoje? Como é que tá? Se está mancando, o que é que aconteceu? Por que está mancando? Era assim a conversa, né? Então, depois de algum tempo, amputaram os dedos. E ele continuou naquele sofrimento, e a perna melhorava um pouco, aquilo escorria, soltava um líquido que parecia claro, não era sangue nem nada, era um líquido transparente, na maioria das vezes, mas era úmido, então tinha que trocar, limpar, aplicar medicamentos, fazer curativos diariamente. A família dele fazia isso. Passado mais alguns anos, precisaram amputar o pé inteiro dele, porque aquilo não... Como ele continuava diabético, ou talvez a diabetes até crescesse, eu realmente não entrava em detalhes, na época, faz uns mais de 25 anos isso, que eu morava perto dele. Eu morei uns 2 anos do lado da casa desse senhor. Mas depois que eu me mudei, continuávamos tendo contato, continuo até hoje tendo contato com pessoas daquela família. Então, passados alguns anos, amputaram o pé inteiro, e ele continuou sofrendo, hospitais, cirurgias, uma recuperação muito lenta. Veja, eu já falei aqui de 3 amputações, 2 amputações, perdão, mas tem mais. Foram 4 amputações. Aquele senhor, depois de algum tempo, amputaram a canela dele até um pouquinho abaixo do joelho. Ele ficou com o joelho, terminava o joelho, já terminava a perna. E ele reclamava de sentir dor no pé e no tornozelo, mesmo depois de ter sido amputada aquela parte da perna dele. Então, além do sofrimento de 3 cirurgias e aquela perna que não sarava nunca, enfim, o tempo passava e ele não melhorava. E aí a outra perna
quase sempre também estava com faixa. Ele já andava com muito mais dificuldade, pouquíssimo, já não podia mais ir à feira, não podia ir mais ao supermercado, mas mesmo assim, usando apoios, né, usando órteses, ele se locomovia dentro da casa, no quintal, quando muito. Então a vida dele foi se apequenando cada vez mais. Depois de mais alguns anos, ainda tiveram que amputar mais uma vez a mesma perna, acima do joelho. Ficou só, eu vou chamar aqui de cotoco de perna. Um pouquinho da coxa, bem perto do quadril. Ou seja, durante o tempo que eu conheci aquele senhor, quando eu conheci ele já era doente, já era um senhor, já era idoso, eu não sei a idade, não sei a idade dele na época, mas já era idoso, de onde eu via. Ele só sofreu. A vida dele era muito restrita e ela foi se restringindo mais. Não, ele não foi internado em nenhuma clínica, ele ficou com a família, permaneceu com a família. E ele teve uma vida longa. Ele não faleceu rapidamente. Mesmo depois de ter ficado com a perna esquerda só um cotoco, depois de passar por 4 cirurgias de amputação, que é muito sofrido, e de ainda continuar sentindo dor no pé e no tornozelo daquela perna já amputada, ele continua sentindo dor. Como se a perna estivesse ali, como se o pé estivesse ali, como se o tornozelo estivesse ali. Tudo isso em razão de um diabetes muito elevado, altíssimo, que ele não conseguia controlar, que ele não conseguia mudar. Demorou muito para falecer, eu me lembro quando a família me comunicou que ele havia falecido, mas levou muitos anos, muito mesmo. Do tempo em que eu o conheci até o falecimento dele, e eu não estou dizendo que falecer é bom, mas eu não sei qual dos dois ali era menos bom. Eu nunca fiquei doente naquele estado, então não posso dizer, e também nunca faleci, que eu me lembro. Então não posso falar, mas foi grande sofrimento. E ele ainda permaneceu vivendo, desde que eu o conheci, pelo menos uns 17 anos, talvez até 20. Eu não lembro, não fiz essa conta precisamente, mas mais de 17 anos, porque quando eu o conheci, já se passaram mais de 25, talvez tenha uns 8 a 10 anos que ele tenha falecido. Mas ele ainda ficou vivendo por pelo menos uns 15 anos ou mais desde que eu o conheci. E quando eu o conheci, ele já estava sofrendo muito. Passou por sofrimento ainda maior. Ou seja, ele sim não estava vivendo. Porque apesar do desabafo daquela moça, eu corro, eu me divirto, eu viajo, eu vou ao cinema, ao teatro, a restaurantes, eu viajo para onde eu quiser, eu corro, eu ando, eu trabalho, eu vivo, literalmente. Diferente do que ela disse, nossa, ufa, como que é? Ufa, que exagero! Se for para adotar se for para viver dessa maneira, é como se não estivesse vivendo. E na verdade, é o contrário. Quem não estava vivendo, pelo menos do meu ponto de vista, era aquele senhor. Não, ele não estava. Ele, coitado, estava sobrevivendo. E como ele, existem milhares e milhares e milhares de idosos longevos no Brasil e em boa parte do mundo, sobrevivendo e não vivendo. Vivendo tem alguns, tem uns poucos, um número menor, que correm ultramaratonas, que cumprem Ironmans, ou até pelo menos que correm maratonas, que correm 5 quilômetros, 10 quilômetros, que fazem as suas atividades, que viajam, que se divertem, que passeiam, que convivem com a família, que ao invés de ter as datas comemorativas em volta de uma cama no hospital, eles estão com a família, viajando, passeando, em casa, onde quer que seja. Essas pessoas, do meu ponto de vista, estão vivendo, não as doentes. Aquelas que estão doentes, quantos aniversários aquele senhor teve na cama, e a família, quem queria estar perto dele, em volta da cama. Quantos? Muitos. Natais, Páscoas, todas as datas que você pode... Muitos, dezenas deles. E assim estão vivendo muitas pessoas. Lamentavelmente, é este o tipo de vida que leva as pessoas que desenvolvem doenças crônicas não transmissíveis e que não desenvolvem a competência, não se capacitam a combatê-las. Como também aquelas pessoas
que ainda estão no momento de se prevenir de tais doenças e também não estão fazendo nada para tanto. Hoje eu publiquei nos meus stories, se você clicar lá você vai ver agora, uma notícia do jornal O Globo, de janeiro, dia 4 de janeiro, onde um órgão de defesa do consumidor dos Estados Unidos constatou através de pesquisa plástico nos alimentos das maiores redes de fast foods e também nos produtos alimentícios vendidos em supermercados. Quase todos foram pesquisados. Essa grande demanda, isso que é mais consumido, de produtos alimentícios industrializados e vendidos em grandes fast foods, foram pesquisadas e foi constatado plásticos ali. Produtos extremamente nocivos à saúde. Então, a pessoa que pode ainda se prevenir e não está fazendo, grande chance ela tem de ter uma vida longeva sim, mas uma sobrevida, provavelmente pela metade da sua vida, bem parecida com a daquele senhor. Ou de muitos outros que estão por aí. Basta você, se tiver dúvida, se quiser duvidar da minha palavra, fique à vontade, pesquise mais e aproveite e visite casas de repouso, que você vai poder constatar o que eu estou dizendo. Vai poder conversar com aqueles e aquelas que ainda conversam e vai poder observar aqueles que nem consciência têm mais, que não interagem mais, que não conversam, que não verbalizam, que não reconhecem ninguém, que não tem energia para nada. Esse é um tipo de morte. Eu disse que ia dizer de dois. E aí eu vou contar um outro exemplo, uma experiência de vida também que eu tive de uma senhora que morava aqui no meu prédio, onde eu moro até hoje. E também, como eu moro aqui há mais de 20 anos, eu convivi com ela, como vizinha, é claro, por pelo menos uns 20. Porque eu moro aqui provavelmente uns 25 anos. E deve ter uns 5 anos que ela faleceu, talvez um pouco menos, talvez um pouco mais. Aproximadamente 5 anos. E ela era uma pessoa, nada de drogas, na alimentação relativamente saudável, não era tão saudável quanto, por exemplo, quanto a alimentação que eu adoto hoje, mas ela era uma senhora que comia a comida dela, uma comida relativamente comida básica de casa, feita em casa por ela mesma. Trabalhava, era costureira, uma exímia costureira, inclusive ela consertava muitas roupas para mim, nunca chegou a fazer, mas consertava muitas, e 70 e tantos anos e trabalhando normalmente, se manteve magra, se manteve lúcida, apesar de ter queixas da visão e usar óculos, ainda costurava, então a visão dela funcionava. Lógico, com a ajuda dos óculos, mas funcionava, senão não ia conseguir costurar, porque envolve linha, agulha, envolve uma série de coisas. E não sei exatamente qual foi a idade, mas ela era bem idosa, com certeza bem mais de 70 anos. Não sei se chegou a 80 ou um pouco mais de 80, mas muito mais de 70 sim. Nós conversávamos, cada vez que eu descia no apartamento dela, que era no térreo, para levar alguma roupa para consertar, ou até para passar para dar um oi quando eu chegava do trabalho, se eu não tomasse cuidado, a conversa durava. Gostava muito de conversar e quando eu tinha tempo, conversávamos por horas às vezes. Mesmo assim, a rotina dela era, lógico, o idoso gosta de conversar, ela ficava em casa, trabalhava em casa. Sempre trabalhou, até sempre, enquanto ela estava por aqui, enquanto ela estava viva. Porque um belo dia, eu estava chegando do trabalho, eu era personal trainer na época, e até 2018 eu trabalhava como personal trainer, então é recente isso, deve ter sido 2016 ou 2017, por isso que eu falei aproximadamente 5 anos, não lembro o ano sinceramente. Eu saía bem cedo para trabalhar e ali por volta das 11 horas, aproximadamente, entre 11 e 13, eu voltava em casa para almoçar, tomar um banho, descansar um pouquinho e voltar de novo ao trabalho, que depois ficava até as 11 da noite. E num belo dia, quando eu voltei para casa por volta das 11 da manhã, havia algumas pessoas na entrada do prédio, ali perto da entrada do apartamento dela. Então eu perguntei o que aconteceu. Disseram, ela faleceu. Disseram o nome dela, não vou dizer o nome aqui, como também não disse o nome do outro senhor, porque não vem ao caso. Eu
Nossa, eu tive um aperto no coração, porque é alguém que eu gostava muito, quem eu tinha longas conversas e convivia enquanto vizinha há muitos anos. Então, e aí disseram, você quer vê-la? Ela está aqui ainda. Porque haviam avisado os órgãos responsáveis, mas leva um tempo para chegar, né? Estamos falando de uma cidade enorme, a maior do Brasil, que é São Paulo. E aí eu disse, não, eu não quero vê-la, eu não quero ver só o corpo dela. Ela não está mais aí, então, para mim, está tudo bem. Fiquei triste, muito triste. Naquele dia até chorei de tristeza, por saudade mesmo, mas eu não quis ver. E aí alguém me contou que... Eu falei, o que aconteceu? Como é que ela faleceu? Eu nem soube que ela estava doente. E aí, o filho dela e a nora moravam aqui também, as netas, adultas, as netas. Uma das netas me contou, mas ela não estava mesmo. A não ser algumas coisinhas que ela tinha e tomava alguns medicamentos, mas ela considerava coisa da idade, não era nada que a impedisse de trabalhar e de ter uma vida normal. Se locomover, inclusive. E aí ela disse, mas ela não estava mesmo. Ela estava bem, como você, bem, daquele jeito que você sabe, né? Fazendo as coisinhas dela, caminhando, indo até a academia, que ela começou aí, muito resistente, mas começou aí já idosa. E aí hoje, como ela demorou para abrir as janelas, para abrir a porta, nós que temos chaves do apartamento, depois de algumas horas entramos, e ela estava de joelhos ao lado da cama, sem vida. O corpo só estava sem vida. Olha que coisa mais bonita. Pelo que a gente deduz, a lógica nos diz que ela estava orando, porque ela estava de joelhos ao lado da cama e ali ela faleceu. Olha a diferença desse modelo de morte para aquela daquele senhor, que viveu durante mais de 20 anos um grande sofrimento, diversas cirurgias, diversas intervenções, muitas dores e uma dor constante de um membro que já não estava lá mais. Que inclusive a medicina dá nome para isso, ela chama síndrome do membro fantasma. Essa dor que a pessoa sente quando teve um membro amputado, mas continua doendo. A medicina chama de síndrome do membro amputado, porque isso é comum. Enfim, como eu costumo dizer, são os nossos programas cerebrais. O meu cérebro sabe que ali tem uma perna, um pé, dedos e que funciona. E que se doeu durante muito tempo, meu cérebro registrou e guardou aquela dor. Então, quando o médico vem e amputa, o cérebro não fica sabendo. Não sei quanto tempo demora, não sei o que é necessário. A ciência não explica, a medicina não explica ainda sobre isso. Não tem muita explicação. Eles têm um nome, mas não tem muita explicação sobre o porquê que acontece e não tem como evitar a dor, porque eles não têm como dar medicamento, prescrever medicamento para uma parte do corpo que não existe. Então aquela pessoa fica sofrendo de dor o tempo todo sem ter o que fazer, porque os médicos, embora seja parte do trabalho deles prescrever medicamentos, nestes casos eles não prescrevem. Por quê? Porque a parte que está doendo não está mais ali. E eles prescrevem medicamentos para dores físicas, dores que eles, né, que estão aqui. Então, eu quis trazer essa história para explicar para aquela moça que disse, que coisa chata. Ufa, que exagero. Desta maneira eu não estarei vivendo se eu for adotar tudo isso, se eu for viver desse jeito. Eu estarei perdendo vida. Então, eu gostaria muito, não sei se você está aqui, se não estiver, eu espero que veja essa aula posteriormente e compare. Essas histórias são verdadeiras, eu só não dei o nome das pessoas por respeito a elas e às famílias, mas eu convivi com ambas estas pessoas. Aquele senhor conviver perto foi só por 2 anos, eu me mudei, mas mantive em contato com a família até hoje ainda tenho contato, tanto que quando ele faleceu já tinha se passado mais de 15 anos e eu fui avisada. Aquela senhora, convivemos aqui, como eu já moro há uns 25 anos, eu diria por pelo menos 17, 20 anos aproximadamente. E a vi trabalhar, se manter magra, saudável, andando. Ela tinha sim uma curvatura na coluna, tinha muita resistência a fazer exercícios, métodos, né, de exercício. Ela gostava de andar, gostava de algumas coisas, mas frequentar uma academia, e aí conforme ela foi ficando muito idosa, e aquela curvatura na coluna dificultava, e ela também às vezes tinha um pouco de indisposição de sair sozinha para andar,
Começou com resistência e também me perguntava muito sobre academias, sobre quais eram melhores, quais não eram, o que ela deveria fazer. Conversávamos muito sobre isso, eu dava indicações. Ela resistia um pouco mais, mas acabava indo, ficava um pouco, depois gostava de nadar, gostava de fazer atividades na água, se interessou por pilates. Ela estava sempre interessada em fazendo alguma coisa. Parada mesmo, de nem caminhar, ela não ficava. Às vezes ela caminhava aqui mesmo dentro do prédio, um pouco, tomava sol, saía para ver o sol, para que o sol a visse. Tudo isso ela fazia. Tinha uma alimentação que cuidou para ela se manter magra a vida inteira. Ela era magérrima. E aí, no dia em que ela teve que partir deste planeta, por alguma razão que eu não sei explicar, segundo as pessoas que viram e que me contaram, ela encontraram o corpo dela de joelho ao lado da cama, o que significa que ela estava, ou pelo menos porque a gente deduz, orando, e ali mesmo o espírito, vamos dizer, a alma, se foi e o corpo ficou. Olha a diferença de alguém que trabalhou durante a vida inteira e teve uma vida longeva e saudável e faleceu suavemente, enquanto aparentemente estava orando. Enquanto que o outro foi amputando partes e partes e partes dos seus membros e sofrendo de dores em todas aquelas cirurgias e mais a dor do membro fantasma, até ficar, depois de mais de 20, 25 anos de sofrimento, falecer com aquele sofrimento todo. Quem será que teve uma vida melhor? Eu não posso julgar, porque eu não sou nenhum nem outro, eu também não vivi as duas situações, mas de onde eu olho, como espectadora, eu diria que essa senhora, que teve o privilégio de falecer em casa, ajoelhada ao lado da sua cama, de uma maneira suave, que nem o filho que morava do lado, nem as netas perceberam, que não estava nem doente, nem se queixava de doença nenhuma, nem nada disso, com certeza teve uma vida longeva e bem mais bem vivida do que aquele senhor, que teve a perna amputada aos poucos, em 4 cirurgias diferentes, porque não conseguiu se livrar do diabetes, porque não se capacitou a combater uma doença crônica. Ao contrário disso, foi alimentando o diabetes durante toda a sua vida. E aí a parte, quase que metade da vida dele, foi de grande sofrimento. Então é o que acontece hoje. Todas as pessoas estão mais longevas. Todas as pessoas não, mas de um modo geral, a condição do planeta e também do Brasil propicia uma longevidade muito maior do que em décadas passadas. Contudo, não é vida, é só sobrevida para a grande maioria das pessoas, que muitas vezes aos 30 anos já desenvolveram doenças crônicas. Muita gente com até menos que 30, eu falei 30 para ser mais suave, mas muita gente com menos que 30 já desenvolveram doenças crônicas. E se essas pessoas não conseguem nem se prevenir e nem combater, elas vão ter o tipo de vida desse senhor. Um tipo de vida que não é vida, é sobrevida. Elas vão, se desenvolve diabetes, vão ter partes dos seus membros amputados aos poucos, e os médicos não amputam de uma vez só, porque se parte do membro está bom, aparentemente, eles vão amputar só aquela parte que está necrosada. E aí, com o tempo, se a pessoa não conseguir reverter, a necrose vai chegar também naquela outra parte. E aí eles vão amputando, como aconteceu com aquele senhor, 4 cirurgias de amputação. Dor de membro fantasma, sem condição de se locomover no final da vida. Não é vida isso, é sobrevida. Fora as pessoas com demências, com obesidade mórbida, que tem bastante. Demências e obesidade mórbida, as clínicas de repouso estão lotadas. E nem todas as pessoas são tão idosas. Mas boa parte é. Porque muita gente está vivendo mais de 80 anos já. Muita gente. Só que não é vida, é sobrevida. Porque essas pessoas não têm autonomia, não têm liberdade. Não conseguem nem cuidar de si. Por isso é que eu resolvi fazer esta aula, trazendo esse assunto difícil de lidar, que é morte, sim. Tipos de morte. Todas nós vamos morrer. A moça disse isso também. Vamos sim. Só que como estamos vivendo é que faz a diferença. Longevas todas vamos ser. As pessoas que se cuidam, a ciência diz que já podem viver de 120 até 150 anos.
Tem pessoas já no planeta Terra que podem chegar a 150 anos de vida. Então serão mais longevas ainda. Contudo, 80 e até 90, muita gente consegue, mesmo não sendo saudável. Mesmo não sendo saudável. Só que não é vida, é só sobrevida. É sobrevida. Muitas delas estão inconscientes, não se locomovem, sofrem de dor dioturnamente. E as drogas que precisam usar para se manter viva entorpecem a sua mente e as suas emoções de modo que elas realmente, a grande maioria delas, não estão vivas. Clínicas e mais clínicas e centros de repouso surgem, principalmente nas grandes cidades, todos os dias, porque esse é um nicho do mercado que fatura-se muito alto e a tendência é que cada vez vá faturar ainda mais, porque se a longevidade aumentou e se a grande maioria das pessoas não está conseguindo se prevenir das doenças crônicas não transmissíveis, é óbvio que se você, inclusive, quer fazer muito dinheiro com o seu trabalho e quiser investir nesse ramo de atividade, é seguro que você, com certeza, vai se tornar multimilionário, quiçá bilionário. Porque, acredite, certamente, por mais que muitas pessoas estejam fazendo esse trabalho, um trabalho parecido com o meu, nem todas as pessoas entendem ou conseguem se capacitar e até mesmo aderir a esse tipo de estilo de vida. Então, a grande maioria está caminhando, está desenvolvendo doenças crônicas antes dos 30 anos e estas pessoas rapidamente vão precisar de lugares e pessoas especializadas em cuidar de doentes para poder continuar sua sobrevida. Porque muitas vezes as famílias não conseguem nem sabem cuidar, não tem tempo de cuidar porque precisam trabalhar e tal, e também não sabem, não tem conhecimento, não tem toda a ferramenta necessária. O caminho é colocar em clínicas e centros de repouso. Por isso, eu não posso deixar de dizer que com certeza eu considero este um grande nicho para quem quer fazer muito dinheiro. Mas eu convido você que está aqui comigo, você que vai ver esta aula posteriormente, a não fazer parte desse grupo de pessoas, a não fazer parte das pessoas que vão enriquecer os empreendedores e empreendedoras que estão entrando, ou os profissionais do cuidado, né? Profissionais que cuidam de pessoas doentes. Não, porque nem todos são profissionais do cuidado para ser cuidado com criança, é outro tipo. Mas cuidar de pessoas adultas doentes, que você não faça parte desse grupo, que você não faça parte desse universo, que você não faça parte da pessoa que vai terminar a sua vida numa clínica ou num centro de repouso, a sua sobrevida. Que você faça parte das pessoas que será autônoma, independente e livre até os últimos dias da sua vida, como aconteceu com aquela senhora que morava aqui, no mesmo prédio que eu moro até hoje. Que até o último momento da vida dela, ela estava morando sozinha, tinha toda a liberdade, autonomia, cuidava de si e ainda trabalhava até os últimos dias de vida. Isso sim é que é uma vida. O outro caso é sobrevida. Então, para você que esteve aqui, que vai ver esse conto posteriormente, só para lembrar, eu trouxe hoje, como eu disse no começo, eu trouxe aqui dois exemplos de formas de morrer de maneira diferente, mas principalmente de como viver de maneira diferente, de como viver e de como sobreviver, o que é extremamente triste. E contei histórias de um senhor que, em razão do diabetes, teve 4 cirurgias de amputações do membro inferior esquerdo e ainda viveu por longos anos com dor, sentindo dor do membro fantasma, que é como a medicina chama, síndrome do membro fantasma, aquela dor que ele tinha dioturnamente. E outra senhora que, longeva também, idosa, e que trabalhou, viveu, caminhou, cuidou da sua alimentação, das suas roupas, da sua casa, de si mesma, até o último dia de sua vida. Uma história belíssima, uma história linda, da qual eu me orgulho de ter feito parte. Então, esse trabalho, o meu trabalho, como eu disse no início,
Eu sou mentora em combate e prevenção de doenças crônicas. É sobre a segunda pessoa, é sobre o segundo tipo de pessoa. Aquela pessoa que vai viver com liberdade, com autonomia e por longos anos. Esta pessoa pode sim se cuidar, adotar novos hábitos, manter hábitos saudáveis, se é que já não adotou, e pode também, se deseja, acelerar o seu processo de aprendizado e capacitação para desenvolver saúde, caso principalmente tenha já que combater doenças crônicas, sim, porque é possível combater e é possível mudar toda essa situação. Clica no link da minha bio, preenche a aplicação, responde essa breve aplicação para entrar para a Ânima Mentoria, que durante 4 meses, aqui na Ânima Mentoria, você vai conhecer os últimos, você vai ter acesso aos últimos estudos científicos sobre saúde, sobre combate e prevenção de doenças crônicas, sobre como agir e fazer escolhas e adotar hábitos para desenvolver a capacidade do seu corpo de criar saúde, combatendo doenças crônicas. Você vai ter acesso a ferramentas práticas, eficazes e adaptáveis à tua condição, às tuas preferências, ao teu estilo de vida, às tuas preferências, porque na Ânima Mentoria os encontros são ao vivo e semanal, então você vai poder trazer a tua situação, as tuas preferências, a tua individualidade biológica, a tua condição, o teu ambiente, para que a gente possa adaptar as ferramentas, trazer os conhecimentos e te mostrar caminhos para adaptá-los e implementar na sua vida, porque é a implementação, é a prática que te traz resultado. Então, se você quer ser a segunda pessoa, se você quer ser como aquela senhora que morava aqui no meu prédio, clica no link da minha bio, vem para uma mentoria e é só estar atenta, estar atento para saber que a maior parte do trabalho depende de você. Nós te entregamos os conhecimentos, todos embasados na ciência e atualizados, as ferramentas mais eficazes e adaptáveis a você, a tua individualidade, a tua condição, as doenças que você já tem, caso tenha, ou ao nível de saúde que você tem também. Todas as ferramentas são adaptáveis, são práticas, são eficazes. E ainda acesso ao meu WhatsApp para tirar dúvida quando for necessário. Durante 4 meses, todo esse acompanhamento vai te capacitar a desenvolver a saúde que você sonha e deseja. Então, vou encerrando já esse encontro, que já durou mais do que deveria, essa aula. Vou deixar disponível aqui no Instagram e brevemente estará também no YouTube. Te convidando a voltar amanhã, quinta-feira, tem mais. Falando de novo de saúde, de combate e prevenção de doenças crônicas e de como viver mais e com mais liberdade e autonomia. Um beijo grande e até amanhã.